E aí, hein? Mó carro moderno. Esse é o Cinca Xambó. Mas é, na verdade, um exercício aí do Enem, então. Já conhece esse exercício? Não? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco. Aqui é o Prof. Elvis, História em Casa, nessa resolvidinha do saber. Então, lembrando que a gente vai de exercícios hoje, mas antes de continuar, pô, é claro, dá o like aí já no vídeo também, se inscreva no canal, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis, História em Casa, além também de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece. E não esquece também de compartilhar o canal com a galera e, é claro, também aí de deixar os seus comentários aí no vídeo. Vai que você quer algum exercício específico que você está em dúvida aí, pede aí que eu resolvo para você, ou pelo menos tento resolver, hein? Hoje a gente vai dar uma olhada nesse exercício do Enem, um tempo atrás aí, que a gente já volta já no anúncio, mas no anúncio, que aparece numa revista lá chamada O Cruzeiro, da década de 1960, há referências a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos 1950 e 1960. Então, só para você voltar um pouquinho lá na imagem, ó, tá aí, ó, o Cinca Xambá, nossa, fica frio, Cinca Xambó, novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira. Primeiro, olha o que ele está falando, né? Toque de elegância na moderna paisagem brasileira. Não que precisa ler o texto todo lá da propaganda, mas olha que coisa, moderna paisagem brasileira. E se você tá ligado aí atrás das moças e do carro está justamente o quê? Se você se liga em alguma referência arquitetônica aqui, gente, isso aqui possivelmente está falando do quê? Né, tá mostrando aí para vocês, né, o Palácio da Alvorada ou aquelas construções ali na região da onde? De Brasília, né? Brasília aí, então capital do Brasil, se você lembra, é claro, associado então todo aquele contexto das transformações que nós temos com o presidente Juscelino Kubitschek, o presidente aí moderninho também lá dos 50 anos em 5, governou o Brasil de 1955 a 1961. E uma de suas grandes realizações foi a construção de Brasília, a transferência da capital do Rio de Janeiro, lá do litoral, para o interior do Brasil. Lembra, é claro, que também muito associado aí ao Juscelino Kubitschek, que então governou de década de 50 e 60, a indústria automobilística internacional que se desenvolveu aqui também na região, né? Principalmente aí, é claro, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, né? Na região sudeste, mas que não necessariamente trouxe aí um desenvolvimento, né, digamos, de todas as regiões brasileiras. Então é importante lembrar dessa questão, dessa modernização que surge aí com o Juscelino Kubitschek através da construção de Brasília, né, dos estilos aí modernos na arquitetura também, lá associados ao Oscar Niemeyer, ao Lúcio Costa também, envolvendo a construção de Brasília. E a gente volta então no texto aí, ó, no anúncio da revista O Cruzeiro, da década de 1960. Então, por mais que você ainda não tenha feito a referência, né, ao Juscelino Kubitschek, seria interessante você fazer agora, certo? Há referências a algumas das transformações, olha lá, transformações ocorridas no Brasil nos anos 1950 e 1960. Acho interessante também você lembrar, então, que estamos falando moderna paisagem brasileira. Será que tem a ver com a construção de Brasília durante o governo do Juscelino? Acho que sim. No entanto, tais referências, né, esse Brasil aí da década de 50 e 60, escondem, então, ó, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população, como o quê? Então, de novo, apesar da pretensão do Juscelino Kubitschek ser a de diminuir as desigualdades regionais, né, e também desigualdades sociais do Brasil, na verdade, a grande entrada de capital estrangeiro através dessa indústria automobilística acabou aumentando aí as desigualdades regionais e sociais, até porque ocorreu uma certa concentração de renda, né, o aumento da dívida externa também, o aumento do custo de vida aí do Brasil nesse momento. E também uma outra coisa que foi a instalação dessas indústrias automobilísticas modernas, que segundo Juscelino Kubitschek eram relevantes aí, né, para o Brasil entrar em contato com essas, né, essa indústria, né, essa tecnologia desenvolvida, essa indústria desenvolvida, e que na verdade aí mais acabou provocando o aumento da desigualdade regional, até porque eu falei anteriormente, essas indústrias acabam se instalando nas regiões mais ali sudeste, né, centro-oeste no máximo, e não no nordeste, por exemplo. Então, lembrando aí de novo que o exercício pede
Ele faz algumas referências a transformações ocorridas no Brasil, década de 50, 60, associado ao JK possivelmente. No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população. Então trouxe modernidade, aí, construção de Brasília, automóveis, Caxambó, coisa moderna e tal. Trouxe, mas será que trouxe também, né, igualdade aí para os segmentos da população? Então vamos lá, né? Trouxe aí então, né, referências, omite as transformações que impactaram os segmentos da população. Como a? Olha o que a letra A aparece aqui pra gente. Como a exaltação da tradição colonial. Tem alguma referência que você pode falar que está se exaltando aí a tradição colonial? Há alguns aspectos aí que, é claro, puxaria mais a história da arte e tal. Você falar que o estilo arquitetônico aí, né, que artistas modernistas, arquitetos, urbanistas modernistas, como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, estariam desenvolvendo um neobarroco, uma retomada aí, né, de uma tradição colonial básica, digamos, na arquitetura. Mas não é isso que está sendo exaltado ali, está sendo, né, tá sendo exaltado uma modernidade, exaltada aí também o automóvel e tal dessa época. Então, não tá, olha lá o que o exercício pede de novo. Traz referências, omite transformações que impactaram segmentos da população e será que a exaltação de uma eventual tradição colonial na arquitetura impactou o segmento da população? Não. Então essa alternativa está errada. Faz para ela aí. Vamos para a alternativa B, então, agora na sequência aí para vocês. Lembra a alternativa B? Falando então da redução da influência estrangeira, né? Será que ocorreu a redução da influência estrangeira, ainda mais no Brasil, é extremamente aberto ao capital estrangeiro, né? A indústrias automobilísticas que vão se instalando, que é aquela coisa básica, tipo, Sim Caxambó, será que era, não sei aí, uma indústria nacional? Acho que não, né? Mesmo automóveis, como se você for pegar o Fusca e tal, são automóveis estrangeiros, né? Até porque a indústria automobilística nacional você teve por um tempo associado a Gurgel, que já faliu aí. Então é a indústria automobilística estrangeira que está sendo instalada aqui, né? Você poderia falar Volkswagen, Ford, Caxambó e por aí vai. Então, você pode falar de redução da influência estrangeira, foi isso que aconteceu no governo aqui do Juscelino Kubitschek, né? Principalmente falando do aspecto da economia, né? Então, diminuiu, reduziu a influência estrangeira econômica, ou qual seja aí no governo dele? Não, né? Portanto, a alternativa B está errada também. E aí, de novo, a gente pode fazer um... Mas vamos para a alternativa C aí na sequência. Ampliação da imigração internacional. Primeiro de tudo é que nem o texto aí inicial e nem também, é claro, né, a campanha publicitária fazem referência a isso, né, que está associado à ampliação da imigração internacional. Você pode falar imigração internacional nesse momento? Tudo bem que você tem imigração internacional, talvez aí de sírios, libaneses, alguma coisa assim, nesse momento, mas não ampliou-se, né? Quando a gente fala de ampliar a imigração internacional aqui no Brasil, você pode falar de momentos lá como, né, no segundo reinado, envolvendo aí a mão de obra para o café. Você pode também associar aí a grande quantidade de mão de obra imigrante japonesa também para o café, mas no início do século XX, lá no governo do Afonso Pena, 1908, por exemplo, chegada do navio Kassato Maru. Então, não é imigração internacional, na verdade é o capital estrangeiro, o capital internacional entrando com força aqui no Brasil, através da instalação de indústrias automobilísticas, com essa pretensão aí do Juscelino Kubitschek de fazer a indústria brasileira entrar em contato com essa tecnologia, essa indústria, né, estrangeira avançadas então. Portanto, a alternativa C, né, que falaria de ampliar a imigração internacional, não tem nada a ver. Está errada também a alternativa C. Bom, vamos para a alternativa D, então. Falando da intensificação da desigualdade regional, você lembra que o exercício, de novo, estava pedindo lá referências da modernidade, né, do automóvel, mas que estão omitindo transformações que impactaram segmentos da população. E dá para se falar de uma, né, intensificação da desigualdade regional que impactou também aí segmentos da população? Acho que sim. Primeiro porque, sim, ocorreu essa desigualdade regional porque as indústrias não se instalaram no Nordeste, no Norte do
país, o que também se poderia associar até que a pobreza dessas regiões do Nordeste levou a muito aí de seus, né, moradores lá do Nordeste a migrarem para regiões como da, né, construção aí de Brasília, até a figura lá, né, dos candangos e tal, desses trabalhadores nordestinos ou nortistas que vão para a região aí, né, de Brasília, da construção de Brasília, para serem mão de obra barata também para a construção de Brasília, até muitos posteriormente, né, ocupando as chamadas cidades satélites lá de Brasília, Distrito Federal. Então, na verdade, aí essa alternativa D, ela tem, já diria o meu amigo cowboy, o garoto vaca, um cheirinho de correta, hein? Mas muito interessante, mas a princípio eu acho que é essa aí é certo. O que você acha? Você acha que na verdade não dá para falar ainda porque falta a letra E para falar, né, para analisar. Então vamos ver a letra E, que fala da desconcentração da produção industrial. Sendo que a produção industrial aí, ela foi, né, concentrada na época do Juscelino Kubitschek, principalmente em aspectos regionais, se de novo a gente for considerar lá, concentrando a instalação dessas indústrias em regiões como São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, talvez ali então, né, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, né, então nesses estados mais ou do Sudeste ou do Sul, Rio de Janeiro também é claro e tal. Então nesse contexto aí, falar de desconcentrar a produção industrial, sendo que ela se concentrou, né, na verdade ocorreu essa desigualdade regional porque a indústria se concentrou então nesses territórios aí dos estados mais do Sudeste e do Sul. Então a letra E, eu poderia que estar falando aí para vocês que ela é letra E de errada, correto? Então, portanto, se você lembra lá, a alternativa correta é a letra D, que fala dessa desigualdade regional que se intensificou apesar da pretensão do Juscelino Kubitschek ser de diminuir as desigualdades regionais. Ele tinha essa pretensão, mas essa pretensão foi atingida? Pelo contrário, na verdade não, porque se intensificou mais ainda, então, a desigualdade regional a partir, é claro, então, dessa instalação de indústrias na região, né, mais sudeste ou também do sul lá, por exemplo. E é isso aí, a alternativa correta desse exercício, então, é a alternativa D. Né? Espero que você tenha gostado então aí da resolução desse exercício de hoje. Se você ainda não, né, deu um like aí no canal, dá o like aí também no vídeo, né? Também se inscreva no canal, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece de compartilhar o canal também. Vamos chegar nos 1000 inscritos aí logo, espero, com a força que você tá dando aí também. E também deixe o seu comentário aí ao final do vídeo, hein? Quero saber o que você tá achando e quero saber se tem algum exercício que você queira que eu resolva aí. Até mais, até a próxima resolução de exercícios com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!